Pessoal, voltando aqui com a segunda parte, vamos falar especificamente do ciclo menstrual e ovariano. E vocês vão aprender tudo sobre o ciclo menstrual. Vamos lá. Primeiro, antes da iniciação da menstruação, que é um períodozinho antes do primeiro dia da sua menstruação, você vai passar por essas mudanças hormonais, principalmente regida pelo estrógeno e pela progesterona, como eu falei, a síndrome pré-menstrual, ou chamada, mas nem TPM, atenção, pré-menstrual, é uma síndrome porque mexe com várias coisas ao mesmo tempo, certo? Cada mulher reage de forma diferente. Cada uma reage de forma diferente. Mas pode acontecer em comum, né, para todas elas, alguns ou todos desses sintomas aqui. Aí vai depender, né, é igual a Marisa, é de mulher para mulher. Vai depender de cada um de vocês, tá certo? Portanto, você vem aqui, ó, aumento do desejo sexual, né, ó, tá vendo aqui, ó, aumento do desejo sexual, dores no abdômen, que são as cólicas, né? Por contração, né, dos ovários, né, da tuba uterina, o endométrio, eles vão estar sendo bastante utilizados aí para promover a parte fisiológica e vai acabar causando essas dores abdominais, as cólicas, né, a dores nas pernas, dores de cabeça, enxaqueca, mudança do humor, ela vai ter a irritação, pode ter um período depressivo, ela fica mais calada, não tem muita conversa, um período mais de tristeza, mas só nesse período, tá certo? As dores nos seios, porque nós vamos estar aí, com certeza, no período de a progesterona, né, ela vai estar preparando a mama até depois a prolactina chegar, e aí toda essa produção gera também um desconforto e dores no seio. Porque ela pode, tudo isso aqui, tudo isso, lembrando, é para ocorre secundário, efeito secundário para uma possível reprodução, fecundação da mulher. Certo? Portanto, é isso aí. Aí, minha gente, antecipando essa síndrome, nós vamos ter o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele de fato, ele passa por 3 fases bastante intensas. A proliferativa, é no decorrer do ciclo, você vai ver a secretora e a menstrual, tá certo? Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Pronto, ó, essa imagem aqui. Você está vendo a fase menstrual, ela começa pela fase menstrual, o ciclo. No primeiro dia de sangramento, de menstruação das meninas, o primeiro dia, certo? Depois, em torno aí de 5 dias, encerra o período de sangramento, que é a descida do endométrio. A menstruação, vocês vão ver já já, que é a descamação do endométrio. Não teve gravidez, o endométrio vai se desfazer daquele tecido que estava rico em vasos sanguíneos para uma possível nutrição de um embrião. Como não ocorre, esse endométrio ele vai descer aqui, minha gente, ó. Ele vai descer para o canal vaginal para ser eliminado pela menstruação, que é o período que a gente chama de menstruação. Depois vai entrar na fase proliferativa, que é do 6º dia até o 14º dia do ciclo. Essa fase proliferativa, onde há o que? Vocês percebam que isso aqui, essa imagem aqui é o endométrio. É a camada, é como se tivesse um pedaço do endométrio e botasse aqui, pronto. Um pedacinho do endométrio que foi arrancado dessa parede aqui está representado por essa imagem aqui abaixo. Tá certo? Portanto, você vê que do 1º ao 5º dia, que é o período menstrual, deixa eu botar a canetinha aqui para ficar melhor. Ó, vocês percebam, a canetinha não vai.
Vou subir um pouquinho mais aqui que vai dar certo. Pronto. Vocês percebam aqui do primeiro ao quinto dia, né, de sangramento, do primeiro ao quinto dia, a canetinha não está funcionando. Mas olha, nessa imagem aqui, a gente pode ver do primeiro ao quinto dia, o endométrio, como ele descama na menstruação, ó, ele desce, está praticamente chega no quinto dia limpo. É como se essa paredinha aqui tivesse limpinha, ó. Fica desse jeito aqui, ó. Pronto, aqui é o útero, fica bem limpinho, porque tudo desce na menstruação, não é isso? Resto de sangue, tecidos, vasos, tudo é descamado, aquele sangue coalhado, parecendo uma borra de café, sangue mais escuro, é ali onde o embrião se fixa e é nutrido inicialmente, que depois passa a ser pela placenta, né? Portanto, desceu, o endométrio fica limpo. Mas aí tem que dar continuidade ao ciclo, porque vocês todo mês vão passar por esse processo. Se ficasse assim, descamado, esse endométrio descesse toda a vida, acabaria a reprodução feminina. Mas aí, como não é assim, a parte fisiológica de vocês é muito perfeita para a reprodução, todo mês esse processo acontece. Acabou a menstruação, aí entra a fase de proliferação ou proliferativa. Proliferar é crescer, né, desenvolver as células do endométrio. Por isso você vê, ó, o endométrio ele começa a crescer novamente. Ó, do sexto dia ele começa a crescer aqui, né, ó. Ele vai, ó, até o 14º dia, bastante crescido, só que ainda precisa mais, né? Precisa mais, aí vai ser na fase secretora, que você vai ver. Tá vendo o endométrio crescendo bastante, ó? Ele saiu do zero e foi crescendo, desenvolvendo até chegar aqui o 14º dia. É a proliferação, multiplicação, crescimento dessas células no endométrio para uma futura gravidez, fecundação aí e gravidez, tá certo? Percebam que depois da fase proliferativa, que é o 14º dia, onde tem a ovulação, lembra? O folículo está maturando um óvulo. Tá aqui o óvulozinho aqui dentro, ó, a bilinha, certo? Ela é esférica também. Ele está sendo desenvolvido. Quando é na ovulação, esse óvulo vai se romper dessa camada folicular e vai cair aqui, olha, minha gente. Olha ele aqui, ó. Esse ovócito secundário, ele cai para as fimbrias, né, com seus movimentos foliculares. O óvulo, depois eu vou explicar melhor, ele estando fora, ele vai liberar hormônios, né, substâncias químicas, na verdade não é nem hormônio, são substâncias químicas que fazem com que as fíbrias ou fimbrias elas venham capturar esse óvulo para dentro da tuba uterina. Vai acontecer isso aqui, minha gente, ó. Mas eu quero deixar para estourar ele, romper, quando eu falar do LH, dos hormônios, tá certo? Nesse período aqui, vocês podem ver aqui a fase proliferativa, houve a ovulação, o óvulo saiu, né? Vai para a tuba uterina, através das fimbrias, e vai esperar um espermatozoide vir aqui, né? Se teve relação sexual, o espermatozoide vai subir, vai chegar aqui à tuba uterina. Alguns vão conseguir chegar aqui, a maioria, milhares, vão morrer antes mesmo no canal vaginal, nem sobe, mas os sobreviventes chegam até aqui e vai esperar um óvulo para fazer uma fecundação. É assim que nós fomos produzidos. Por isso que nós já somos vencedores, porque de milhões de espermatozoides dos pais de vocês, apenas um vencedor vai lá para encontrar um óvulo e fazer uma fecundação. Certo? O que é que acontece? Independentemente de ter a fecundação ou não, na fase secretora, você vê aqui, principalmente até o 27º dia, o endométrio ele vai crescer bastante
e vai se desenvolver para esperar uma possível embrião. Não é isso? Ele vai crescer aí até o 27º dia, mais ou menos. Por quê? Se não chegar até uma fecundação, até uma gravidez, o corpo vai fazer o quê das meninas? Vai novamente ter uma queda, né, dos hormônios progesterona e estrógeno, e com isso o endométrio vai descer, ele vai se descamar porque não tem gravidez. O estrógeno e a progesterona também vão estimular a hipófise agora a produzir novamente outros hormônios, sem ser estrógeno e progesterona, que é o LH e o FSH. Por quê? Porque o endométrio vai descamar. Descama em qual fase? Na fase menstrual novamente. Acabou o 28º dia, começa de novo, do 1 ao 5º dia, o período menstrual. Tá certo? Isso se não houver a gravidez. Tendo a gravidez, a implantação do embrião no endométrio, aí é outro processo que nós vamos estudar nas próximas aulas. Tá certo? Pronto, eu falei aqui dos 3 ciclos, né? Da fase proliferativa, secretora e menstrual, mas não falei dos hormônios que vai atuar nesse crescimento, nesse desenvolvimento e nessa descamação do endométrio. Eu não falei deles. São 2 hormônios produzidos pelos ovários. Os ovários produzem o estrógeno e a progesterona, tá certo? Os hormônios ovarianos. O estrógeno ele é produzido por quem? Pelas células foliculares. Essas células que ficam aqui, ó, expostas, milhares de células que rodeiam, que formam um folículo, elas vão liberar estrógeno, né? Para promover o crescimento e desenvolvimento do endométrio. Tá certo? E quem libera a progesterona, professor Micael? Quem libera a progesterona também tem a ver com o folículo. Por quê? O folículo, como ele se rompe para liberar o óvulo, aqui, né, minha gente? Ó, na ovulação, depois da ovulação que o óvulo é liberado, esse folículozinho aqui ele vai se fechar novamente e vai ser transformado em outro segmento, que é o corpo lúteo. Ó, minha gente, ó aqui o folículo, ó. Vamos já ver o ciclo ovariano, você vai ver isso mais especificamente. Ó. Ele vem, ocorre a ovulação, o folículo libera o ovócito secundário, não é o óvulo ainda, ele libera o ovócito secundário, e esse folículo, sem o óvulo mais, ele vai se transformar em corpo lúteo, que é um corpo amarelado. E as células desse corpo lúteo vai produzir progesterona. Essa progesterona é quem vem atuar aqui no endométrio, ó, na fase secretora, que vai manter e desenvolver para uma possível gestação. Tá certo? Portanto, o estrógeno é produzido pelas células foliculares e a progesterona é produzida pelo corpo lúteo. Tá certo? Beleza. Vamos ver esse gráficozinho aqui que mostra exatamente a quantidade desses hormônios em cada uma dessas fases. Eu quero que vocês agora fixem, não na minha imagem, somente na imagem aqui do ciclo menstrual. Eu vou até ampliar aqui para vocês possam entender bem direitinho. Pronto. Ó, foquem só aqui, minha gente. Ó. Vocês percebam que o estrógeno, no período menstrual, os primeiros 5 dias, que é a fase que vocês descamam o endométrio e sai a menstruação, o sangramento, ó, se a gente pegar uma paralela aqui, ó, ele está descamando, o que é que acontece aqui? O estrógeno está ainda no nível muito baixo. Progesterona nós não temos de jeito nenhum. Ó, progesterona está zerado, o estrógeno está sendo produzido, mas em uma pequena quantidade. Quando passa o período menstrual e começa a fase proliferativa, onde o endométrio está crescendo e desenvolvendo,
o nível de estrógeno ele aumenta até o 13º dia. Tá vendo aqui, ó? Aqui vai até o 13º, 14º dia. Olha o pico do estrógeno, olha. Aumentou bastante a produção. Por isso que desenvolveu bastante também o endométrio, que saiu do zero para um crescimento bem acentuado e bem concreto. Tá certo? E a progesterona nessa fase menstrual e proliferativa, ela está zerada. Praticamente não tem produção de progesterona ainda. Tá certo? Quando passa agora, quer dizer que fase menstrual tem a pequena produção de estrógeno e nenhuma de progesterona. Na proliferativa nós temos um pico muito grande acentuado de estrógeno e nenhum de progesterona, né? E o endométrio está se desenvolvendo. Ocorreu a ovulação no 14º dia. O ovócito secundário saiu para o encontro das fíbrias, ele vai entrar na tuba uterina e pode ter uma possível fecundação. Certo? O que é que acontece com o estrógeno? Ele continua sendo produzido, só que em quantidade menor. Pelas células foliculares, professor Micael, na fase secretora, ó, do 14º dia para frente, nós temos a fase secretora. Ele vai ser produzido, tanto o estrógeno como a progesterona, por qual órgão? Por qual funcionalidade do ovário? O corpo lúteo, que é o folículo, depois de liberar o ovócito secundário. Esse corpo lúteo é quem vai produzir essa progesterona e esse estrógeno. Você veja que aqui, ó, no período do 16º dia e no 21º dia tem um pico muito grande de progesterona. Justamente porque é ela quem promove o crescimento e mantém o desenvolvimento do endométrio para uma possível gravidez. Passou 28 dias, o corpo reconhece que não teve gravidez, a mulher não fez relação sexual desprevenida e não teve um espermatozoide para fecundar. O que é que vai acontecer? Os níveis de progesterona e de estrógeno eles vão cair acentuadamente. Se ele cai, não tem como segurar mais o endométrio. O endométrio ele vai descamar, ele vai cair e descer todinho pelo canal vaginal, o que a gente chama de período menstrual. Aliás, vai você menstruar de novo, aproximadamente aí de 1 a 5 dias. Tá certo, minha gente? Portanto, é isso que acontece no ciclo menstrual. Agora vamos para a parte ovariana, que lembrem-se, os dois acontecem ao mesmo tempo. Eu estou apenas delimitando aqui um para o outro, diferenciando, porque muitos dos concursos, eles fazem isso, eles fazem essa divisão. Aí fica melhor você entender, né, essa fase do ciclo ovariano. Esse aqui nós falamos do ciclo menstrual, que tem a ver diretamente com o endométrio, desenvolvimento e crescimento do endométrio, que tem 3 fases, a menstrual, proliferativa e secretora. A fase menstrual, nós temos um baixo nível de hormônios e 2 hormônios, progesterona e estrógeno. Na fase proliferativa, nós temos um pico muito grande de estrógeno. Na fase secretora, nós temos a produção de estrógeno e progesterona, mas um pico muito maior e acentuado da progesterona. O estrógeno produzido pelas células foliculares e a progesterona produzida pelo corpo lúteo, que é uma transformação do folículo sem o ovócito secundário. Tudo bem até aqui, pessoal? Pronto. Agora vamos para o ciclo ovariano. A mesma coisa. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Só que no ciclo ovariano, nosso foco vai ser o folículo e o ovócito. Tá certo? Não o endométrio. O que é que vai acontecer no período folicular e no período lúteo? Ou lúteo. E a ovulação. Vai ter 3 fenômenos. Folicular, a fase de ovulação e a fase lútea, tá certo? E 2 hormônios vão agir nessa fase do ciclo ovariano. 2 hormônios que são produzidos pela hipófise, que é o FSH, folículo estimulante, e o LH, o luteinizante, produzido pela hipófise, tá certo? Quando o estrógeno ele chega no pico, né, 14º dia, eu não vou falar do estrógeno agora, vou segurar aí o estrógeno um pouquinho,
Vou falar do estrógeno agora não. Vou falar primeiro do FSH, que é o nosso foco, tá certo? Você veja que o FSH, ele tem uma onda, né? Essa parte, esse gráficozinho mais pretinho aqui, ó. Ele tem um período, na fase inicial, está em fase menstrual ainda, mas já se preparando para uma futura ovulação. Os folículos eles estão em desenvolvimento, não para, né? Os folículos já estão sendo desenvolvidos através de ação do FSH. O FSH, né, ele tem um desenvolvimento, um hormônio produzido pela hipófise que vai desenvolver os folículos, amadurecer o folículo. O folículo ele passa de primário para um folículo secundário para um folículo terciário, certo? Esse período aí de desenvolvimento primário, secundário e terciário, a gente chama de período fase folicular, que é o desenvolvimento do folículo. Automaticamente, o folículo sendo amadurecido, se tornando maduro, ele vai maturar quem? Os ovócitos primários, tá certo? Um ovócito por mês é liberado para cada mulher. Um ovócito secundário é liberado. Enquanto o homem tem milhares de espermatozoides que é lançado em uma ejaculação, a mulher ela tem apenas a saída de um ovócito secundário. Um mês sai no ovário direito, outro mês vai no ovário esquerdo. Por isso que vocês sentem essas cólicas, né? É esse processo aqui. O ovário liberando esse folículo, as fimbrias fazendo esses movimentos ciliares para capturar para dentro da tuba esse ovócito secundário. Tá certo? Um por mês. Micael, se sair um do lado direito e um do lado esquerdo, 2 for liberado, aí pode ser que haja, né, a formação dos gêmeos, né, bivitelíneos, aqueles gêmeos que não são idênticos, né? Pode acontecer 2 gestações em uma só, se sair os 2 de uma vez, mas geralmente é só um de cada lado de ovário, certo? Portanto, nós vamos ter aqui o desenvolvimento de primário, secundário e terciário, só que o ovócito ele só é transformado de ovócito primário para ovócito secundário. O ovócito secundário é quem sai de dentro do folículo. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, minha gente. Tá vendo? A bilinha aqui dentro é o ovócito secundário. Quando ele entrar em contato lá na tuba uterina, aqui, ó, com o espermatozoide, que ocorrer a fusão das 2 células, ele vai passar a ser chamado de óvulo. Ele sai de ovócito secundário para óvulo, que é o gameta feminino, que vai se encontrar com o gameta masculino, que é o espermatozoide, e vai formar o zigoto, que é a primeira divisão que acontece, tá certo? Após a fecundação, a formação do zigoto. E você pode perceber aqui, minha gente, o bichinho vai se maturando, era pequenininho, vai ficando maiorzinho, vai ficando maior, e a célula ficando cada vez mais cheia de líquidos por dentro desse folículo, né? O óvulo vai se maturando, organizando o seu núcleo, o ovócito, né? Vai se organizando para uma possível fecundação, até chegar ao 14º dia, que é a ovulação. Na ovulação, nós vamos ter um pico muito grande de LH, o luteinizante, que vai agir também para promover, estourar, romper esse folículo para sair esse óvulo. Vai acontecer isso aqui, minha gente, ó. Tá cheio de líquido, né? As fibras já estão tudo esperando. Vou colocar dentro do copo aqui, que é para não cair em cima de minha água, tá certo? Mas foquem aqui, ó. O que é que vai acontecer? Com o aumento do LH, o hormônio luteinizante, né, estando em níveis muito altos, ele vai promover a ovulação. Nesse período, as meninas estão muito
com a libido muito desenvolvida. Elas começam a querer procurar realmente ter relações sexuais, porque o corpo pede. Aumenta a libido. Para quê? Para que haja, ela vai procurar um homem, né? Um rapaz para fazer a relação sexual e possa ter, nesse momento aí, a entrada de espermatozoide pelo canal vaginal só para o útero para uma futura fecundação. É por isso que fica com a libido maior, tá certo? Esse óvulozinho vai se romper, vai crescer tanto que ele vai romper o folículo e vai acontecer isso aqui, ó. No Eita, molhou aqui foi tudo. Molhou foi tudo, mas não tem problema não. Olha ele aqui, minha gente, ó. Eu vou dar uma pausazinha que eu vou tirar aqui a água, viu? Do meu notebook. Só um minutinho. Agora sim, minha gente. Após aqui a inundação de água desse ovócito secundário danado, o que foi que houve? Na ovulação, a mulher liberou, as meninas liberam. Deixa eu voltar aqui. A imagem aqui. A liberação do ovócito secundário. Esse daqui que vai ser capturado pelas fimbrias, ela vai entrar na tuba uterina e esperar o espermatozoide para fecundar. Quando entra em contato com o espermatozoide, ela vai passar a ser chamada de ovócito secundário, vai ser chamada de óvulo, que é o gameta feminino, é o óvulo. E ele vai fecundar com o espermatozoide e formar o zigoto. Tá certo? Em contrapartida, o ovócito com algum líquido ainda que restou dele, ele ainda arredondado, ele vai progredir e vai se transformar agora no corpo lúteo. Esse corpo lúteo é quem vai produzir que hormônio? A progesterona, para continuar o desenvolvimento e crescimento do endométrio. Porque ainda o corpo não sabe se teve uma fecundação. Tá certo? Portanto, o pico de FSH, né, ele ocorre no início do desenvolvimento folicular, né, nos primeiros dias da fase folicular, aqui no ciclo ovariano, e ele tem seu pico na ovulação. O LH praticamente é zerado, né, antes da ovulação, porque ele vai aparecer um pico muito grande no 14º dia, que é na ovulação, que é para que ocorra o estouro, né, a penetração, a saída desse ovócito secundário do folículo para fora. E esse folículo vai se transformar em corpo lúteo. Ele vai se formar em corpo lúteo e ainda vai ficar mantendo a secreção de progesterona até que o corpo perceba que não houve fecundação. Não havendo fecundação, esse corpo lúteo ele vai se transformar em corpo albicans, ou corpo branco. Ele vai fazer uma cicatrizinha no ovário de vocês. Fica uma cicatrizinha no ovário das meninas. Tá certo? Por isso que, se não houver gravidez, todo mês você tem uma cicatrizinha. O ovário ele começa até um pouco mais amarelado e, à medida que vai envelhecendo a mulher, ela vai ficando mais branquiçada. Porque essa cicatrizinha branca mostra que um ovócito, aliás, um folículo, né, que era o corpo lúteo, regenerou e se transformou em corpo álbica. A partir daí, ele não produz mais progesterona. Por isso que a progesterona ela cai, tá vendo aqui, ó, na fase, voltando aqui do endométrio, na fase final ela dá uma queda muito grande. Porque o corpo lúteo não produz mais. Tá certo? Portanto, a fase lútea é do 15º dia até o 28º dia. Essa fase você tem um aumento, o folículo se transformando em corpo lúteo e produzindo altos níveis de progesterona para segurar o endométrio, né? E a gente tem o quê? Praticamente
um nível muito baixo de LH no corpo feminino, porque o LH ele vai baixar sua pancada, porque não precisa mais depois que o corpo lúteo se desenvolve, tá certo? Se chegar o 28º dia, não tem mais como ter fecundação, no próximo dia, primeiro dia do ciclo menstrual, todos os hormônios, o LH ele vai diminuir e nós vamos ter novamente a fase menstrual. Tá certo, minha gente? Portanto, o que é que você vai aprender desse ciclo ovariano? Que a produção de dois hormônios, o FSH, que é o folículo estimulante, que vai ter seus níveis mais elevados durante o crescimento e desenvolvimento do folículo e, consequentemente, do ovócito 1 para o ovócito 2. Quando a fecundação, aliás, a ovulação, FSH, tem um pico na ovulação, depois tem uma queda brusca, porque ele não vai estar mais maturando o folículo nesse período. Do 15º dia para frente, ele vai estar preocupado, o ovário vai transformar o folículo em corpo lúteo, sobre a ação do LH. Por isso que ele tem um pico nessa ovulação, depois ele vai caindo. Por quê? Porque o corpo lúteo se forma, não precisa mais dele, ele também cai, e o corpo lúteo vai secretar a progesterona para manter na fase secretora do ciclo menstrual o crescimento e desenvolvimento do endométrio. Certo? Portanto, essas são as fases do ciclo menstrual. Eu vou mostrar aqui agora a parte escrita e outras imagens que mostram bem direitinho também essa fase. Vamos para a parte escrita para vocês entenderem melhor. Vocês estão vendo aqui, né, o ciclo menstrual ele tem essas três fases, proliferativa, secretora e menstrual. O ciclo ovariano só tem dois, é o folicular e a fase lútea. Né? Na fase proliferativa, que é a mesma que está acontecendo lá na folicular, enquanto a proliferativa cresce e desenvolve o endométrio, lá no ciclo ovariano, a fase folicular, ele cresce e desenvolve os folículos, e os folículos, consequentemente, cresce e desenvolve os ovócitos primários para secundário. Tá certo? Qual é o hormônio que está agindo nessa fase, Micael? Na fase proliferativa, o hormônio que está sendo secretado lá pelo folículo é o estrógeno, não é isso? O estrogênio, o estradiol. Portanto, esse estrógeno é quem faz o crescimento e desenvolvimento do endométrio. E lá na fase folicular, né, o hormônio que lá no ovário, o hormônio que está sendo liberado pela hipófise é o hormônio FSH, o folículo estimulante, que na fase folicular ele vai estimular e desenvolver os folículos e, consequentemente, os ovócitos primários para secundários. Não é assim? Os folículos ele passa por folículo primário, secundário e terciário. O folículo terciário, chamado também de folículo maduro ou folículo de Graaf. Certo? Portanto, há o crescimento folicular e do endométrio. O endométrio pela produção de estrógeno vindo dos folículos e os folículos pela estimulação do FSH vindo da hipófise. Tá certo? E está agora, esse período aí é o período que ele sai da menstruação, a mulher sai dos 5 dias da menstruação, entra do 6º dia até o 14º dia para ovulação. Tá certo? Quando a produção de estrógeno chega ao seu máximo, o LH também tem um aumento na sua produção, provocando a ruptura do folículo maduro. Tá certo? O folículo maduro. Que ocorre o quê? A ovulação. O ovócito secundário, ele vai sair e vai ser captado pelas fimbrias. Essa leva até a tuba uterina e pelos movimentos ciliares da tuba uterina e as contrações, ela vai aos poucos, né, chegando até o endométrio para fazer a nidação, que é a fixação do embrião no endométrio. Tá certo? E essa fase é chamada de proliferativa, por quê? Pois as células do endométrio se proliferam e recebem vasos sanguíneos. Beleza, minha gente? Tá aí. O hormônio LH, né, ele estimula a ovulação e a formação do corpo lúteo. E o corpo lúteo produz grande quantidade de progesterona, uma quantidade mais moderada de estrógeno, né? E aí cada um vai ter a sua... Ambos, progesterona e estrógeno, eles vão o quê?
preparar e manter o endométrio para uma futura gestação. E no período ovulatório, no período da ovulação, que é no 14º dia, esses hormônios eles estimulam a libido da mulher. A mulher fica com mais vontade de fazer sexo. Para quê? Para que haja a liberação de espermatozoide e haja uma fecundação. Tá certo? E produz também, nesse período da libido, um líquido meio esbranquiçado, transparente para esbranquiçado, liguento, que é um muco cervical, que é sobre a ação desses hormônios estrógeno e progesterona. Que esse líquido aí, ele facilita, ele pega com mais facilidade o espermatozoide para entrar para dentro do útero. Por isso eu digo, o corpo dessas meninas são perfeitos. Eu vou mostrar esse líquido, ó. Tá vendo? Esse líquidozinho mais esbranquiçado, mais essa gosma meio amarelada, esbranquiçada, voltada para o transparente, ela, se estiver saindo pelo seu canal vaginal, pode ter certeza que você está no período fértil. Aí, se triscar, é fecundação na certa. Aí tem a segunda fase, minha gente, que é a fase secretora. Depois da ovulação, a fase de secreção de outro hormônio importante. Tá certo? Também lá na fase do ciclo ovariano é a fase lútea. Por quê? Após a ovulação, o folículo que se rompeu sofre algumas transformações, transformando-se em amarelado e recebe o nome de corpo lúteo ou corpo amarelo. Sua função é produzir o quê? Progesterona em grande quantidade. E na quantidade moderada, o estrógeno ou estradiol, ou estrogênio. Com o aumento da produção desses hormônios, a produção de FSH e LH, elas caem, como vocês viram no gráfico há pouco. Por quê? Porque não precisa mais desenvolver folículo nessa fase secretora, pelo FSH. E o LH não tem uma nova ovulação para estimular a ovulação. Portanto, por isso que eles caem. E aí, quem vai produzir bastante aqui é a progesterona, que ela é quem promove, né, o desenvolvimento, junto com o estrógeno em pequena quantidade, e ela maior, o crescimento, desenvolvimento e a manutenção do endométrio para uma possível gravidez. Tá certo? E aí, minha gente, se não houver a fecundação, o endométrio que uma vez foi crescido e maturado, ele vai ser eliminado na fase que a gente chama de menstruação. E temos o início de um novo ciclo. Portanto, a fase de menstruação é essa fase aqui. É a eliminação do tecido endometrial, sangue, secreções, né? O muco que estava no útero lá, na ovulação, também desce. A gente tem o restante dele. E esse ciclo menstrual pode durar aí, em média, são 5 dias, né? Mas pode variar entre 3 e 7 dias. Né? De 10 a 80 ml de líquido que perde, né? De sangue que perde aí na menstruação, a média é 35 ml. Tá certo? Durante esse processo, o nível de estrógeno e progesterona ainda é muito baixo no sangue e permite que o hipotálamo ele secrete bastante FSH, né? E, consequentemente, depois o LH, estimulando o desenvolvimento do folículo primário. É aquela mesma coisa, o FSH é uma boa quantidade, o LH é uma pequena quantidade ainda, mas ambos vão estar, já nesse período menstrual, maturando o folículo, como mostrei no gráfico há pouco. Tá certo, minha gente? Tá aqui, minha gente, ó, período menstrual. Aqui nós temos um endométrio limpo, praticamente assim, sem estar ainda rico, né, em vasos, né, em tecidos, porque não sofreu ainda a fase proliferativa e nem secretora do ciclo menstrual. Depois nós temos aí na fase secretora, né, depois da ovulação, um endométrio totalmente dobrado de tamanho, rico em sangue, rico em vasos. E aí não teve a gravidez, esse endométrio ele vai cair, ela vai se descamando e vai promovendo o que? A saída pelo ciclo menstrual. Aqui, minha gente, é um recorte, como cortasse um ovário de forma transversal, no meio, partisse. E a gente está tendo uma visão anterior, de cima, tá certo? E aqui nós vemos o quê? Nós vemos
ovócitos também são chamados de oócitos, certo? Tem aqui os oócitos primários, que as meninas pararam o seu crescimento, o seu desenvolvimento após nascer. E só é desenvolvido na primeira menstruação na menarca. Ocorreu a primeira menstruação, esse ovócito vai passar por esse ciclo ovariano de crescimento. Começa com o ovócito primário, né? Aí dentro do ovócito primário tem os folículos, né, ó, arrodeando ele com bastante líquido e vai promovendo o crescimento e desenvolvimento dele, certo? Os folículos continuam em crescimento, o ovócito também em crescimento, ó. Passou agora de folículo primário para o folículo secundário, certo? E aqui, na fase final, nós temos o folículo terciário, bem maior, ó, as células foliculares bem maiores, e chamado também de folículo maduro, terciário maduro, ou de gráfico, como eu falei para vocês. E dentro dele nós temos o ócito, que era primário, se transformou em ócito secundário. Aqui já teve, nós vamos ver na próxima fase, na próxima aula, as mitoses e meiose. Aqui nós temos a meiose, e esperando, deu uma paradazinha na meiose, esperando o seu desenvolvimento quando vê se tiver uma fecundação com espermatozoide. Mas eu só quero que vocês saibam agora que nós tivemos o desenvolvimento do primário, folículo primário, secundário e folículo terciário. Ovócito, oócito primário para oócito secundário, tá certo? Na ovulação, esse oócito secundário, ele sai, ele se rompe, ó, de dentro do folículo e ele vai ser o futuro óvulo, né? Ele aqui ainda sai como ovócito secundário. As fimbrias vêm e faz a captura, porque esse ovócito secundário libera uma substância química que é como se fosse um cheiro. E promove o quê? Ele traz as fimbrias para próximo do ovário. As fimbrias eles não são conjugados com os ovários, tá certo? Nesse momento aqui que o ovócito secundário é liberado, ele libera uma substância e essas fimbrias elas chegam perto, essas fibras, esses cílios, né, das tubas uterinas, chegam perto desse óvulo e desse ovócito secundário, pega ele lá para a tuba uterina e leva. Certo? Pronto, o ovócito subiu para uma fecundação ou não lá na tuba uterina, enquanto isso o corpo tem que trabalhar. Porque pode ser que venha a gestação. E o que é que vai fazer? Esse folículo, sem o ovócito secundário, ele vai se transformar, sofrer transformações em sua célula, com a ação do LH, folículo, o hormônio luteinizante, vai se transformar em corpo lúteo, um corpo amarelado, e secretar progesterona para manter o crescimento do endométrio. Esse corpo lúteo, ele vai ter duas funções. Se a gravidez permanecer, ele vai sustentar a produção de progesterona. Até que o blastocisto, que é o embriãozinho formado, que se tiver uma fecundação, o blastocisto vai se ligar ao endométrio, no processo de nidação, se ligar no endométrio, e quando ele estiver ligado lá no endométrio, começar a se desenvolver, esse blastocisto vai liberar uma substância chamada de beta-HCG, que nós vamos falar mais sobre ele na próxima aula. Esse hormônio ele vai estimular o corpo lúteo a produzir progesterona para segurar o endométrio até a placenta ser formada. Por isso que a mulher faz um exame chamado de beta-HCG no sangue e também na urina para saber se está grávida. Porque nesse período o nível de HCG é muito grande na corrente sanguínea e na urina. E se ele estiver alto, significa dizer que houve fecundação e que esse blastocisto já está formado. E aí, o corpo lúteo ele tem um tempo. Né? Se não houver essa fecundação, ele vai se formar em corpo álbica, que é o corpo branco. Vai se formar uma cicatrizinha e começa o ciclo novamente. Mas se tiver fecundação, lá em cima, lá, o óvulo ele vai se ligar com o espermatozoide e vai se dividir até formar o blastocisto. E ele vai se ligar no endométrio. E para manter esse endométrio, ele manter lá, se teve a gravidez, para iniciar a gestação, é preciso a progesterona estar liberando para manter o endométrio crescido e nutrido.
E aí o beta-HCG vem aqui e estimula o corpo lúteo a produzir progesterona até que a placenta tome essa função dele. É assim o ciclo menstrual e ovariano. Tá certo, minha gente? Espero que vocês tenham aprendido, né, sobre o ciclo menstrual e ovariano. Só que agora eu vou falar umas particularidades. O que é que a mulher sente na ovulação? O seio fica inchado e dolorido, porque está uma grande quantidade de progesterona, né, lá para estimular a mama, e ela fica dolorida, ela vai crescendo, né, para a futura lactação. Por isso que o seio fica dolorido. Dor no baixo ventre, normalmente de um lado só, o local onde é liberado o óvulo. Essa liberação, esse desenvolvimento e essa expulsão desse ovócito lá do folículo gera essas cólicas. E também as contrações desses movimentos ciliares da tuba uterina dá essas cólicas no baixo ventre. Pode perceber, na metade do ciclo de vocês, contando do primeiro dia da menstruação. No 14º dia é a ovulação que isso aqui está acontecendo. A presença do muco cervical, corrimento natural semelhante à clara de ovo, né? Ela é meio que transparente, bem liguenta, pegajosa, meio esbranquiçada, e no final ela fica mais amarelada. O aumento da libido, a vontade sexual, para que ocorra justamente a copulação, a fecundação. E a mulher também aumenta a temperatura. Se você pegar um termômetrozinho, se a sua temperatura era 36 graus, ela vai aumentar aí meio grau Celsius. Vai ficar mais quente nesse período, né? Mas principalmente assim que ela acorda. Se você medir, se ela se levantar ainda deitada, essa temperatura vai estar aumentada devido à ação do estrógeno e da progesterona. Aí são os sinais que o corpo dá que a mulher está em ovulação. Para você calcular o seu período fértil, se você não tem um ciclo regular, um mês é 28 dias, outro mês é 30 dias, né? Um mês é 35 dias. Lembrando que esse ciclo menstrual normal pode variar de 21 a 35 dias. Mas se ele está muito diferente a cada mês, você não sabe exatamente quando é seu período fértil. Se ele é do 1º ao 28º dia, a ovulação acontece no 14º dia. Não é isso? Lembrando que se você teve relações, aí no mínimo, tem literatura que fala em 5, tem outras que falam em 3 dias, que o espermatozoide, depois de lançado na vagina, ele passa lá na tuba uterina até 5 dias. Tem literatura que diz que só são 3 dias, 72 horas. Portanto, pode ser aí 5 dias antes, né, ou 3 dias antes, que lançado o espermatozoide na vagina, ele pode ainda encontrar o ovócito, o óvulo, né, para fazer a fecundação no período ovular, da ovulação. Vamos colocar aqui entre 5 e 3 dias antes da ovulação, corre o risco sim dela engravidar. Porque ele pode permanecer vivo, esse espermatozoide. E o óvulo, ele fica assim até 24 horas vivo. Certo? Portanto, ele pode ir até um dia depois da ovulação, ele fica vivo, tá certo? Mas você não sabe de certo. Aliás, seu ciclo menstrual ele varia, um mês é 30, outro mês é 28, outro mês é 35. O que é que você tem que fazer? Você vai fazer uma continha. Ó. Identificando o seu ciclo maior e seu ciclo menor, digamos, um mês o meu ciclo menor foi 24 dias, no outro foi 34 dias, passou. Lembrando, contando do primeiro dia que você menstruou até o outro primeiro dia do primeiro ciclo, do outro ciclo. Tá certo? Do primeiro dia que menstruou até o primeiro dia do outro ciclo. Você vai fazer essa janela no calendáriozinho. Aí um mês, você contou, foi 24 dias de um ciclo para outro. Do primeiro dia para o outro primeiro dia. E no outro ciclo maior foi 34 dias. O que é que você vai fazer? O seu ciclo menor vai ser subtraído por 18. Portanto, qual é o ciclo menor? 24. Menos 18, sobrou 6. E o seu ciclo maior, que foi 34, você vai diminuir por 11.
Portanto, 34 menos 11 vai ser 23. O que é que quer dizer com isso, meus queridos, esses resultados? A partir desse cálculo, você encontrou o dia que começa o seu ciclo menstrual, que é o 6º dia do ciclo. E o dia que termina seu período fértil, que é o 23º dia do ciclo menstrual. Portanto, você fica do 6º ao 23º dia do seu próximo ciclo menstrual. É o período que você está fértil. Tá certo, as meninas? Portanto, você pegou o 6º dia, é o dia que começa o seu período fértil. Ele vai até o 23º dia. Isso para mulheres que não têm o ciclo menstrual regular. É um ciclo, um mês é um tantos dias, outro dia é mais dias. Tá entendendo? Esses dias são muitos, pelo fato de não sabermos se o ciclo do mês será o mais curto ou mais longo. Com esse cálculo, você treina para ambos e não perde nenhuma oportunidade. Aí fica fácil, né? Só treinar em dias alternados durante o seu 6º dia de menstruação, do ciclo menstrual, após o primeiro dia da menstruação, até o 23º dia. Você pode engravidar. Pronto, minha gente, aqui é a imagem para fechar, ó. O óvulozinho, isso aqui é a imagem real, tá certo? Esse folículo, esse partezinho meio vinho, são os folículos. Aqui nós temos o ovócito secundário. Esse aqui que tem toda a carga genética da menina, que vai se encontrar com o espermatozoide, o óvulo lá na tuba uterina. Olha ele sendo liberado, tá certo? Ele sendo liberado, sobe lá para a tuba uterina para uma possível fecundação. E o folículo ele vai se fechar e se transformar em corpo lúteo, para secretar progesterona. Tá certo, minha gente? Espero que tenha aprendido. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Estou à inteira disposição de vocês. Um forte abraço e estudem bastante. Aproveitem. Um forte abraço, tudo de bom para vocês.